Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu quero comentar esse livrinho aqui. Na verdade não é o livro que eu vou comentar, eu vou comentar neste vídeo apenas o primeiro capítulo, que é muito curto, mas ele é muito denso. E depois farei outros vídeos sobre outras partes, não necessariamente capítulos deste livro. Eu acho que um tema ou outro que permeia alguns capítulos, ele vai desenvolvendo um tema, alguns conceitos ao longo de alguns capítulos. Então acho que vou fazer um vídeo sobre biopolítica, essas coisas, para nos ajudar a entender. E não falei o nome ainda, mas vocês já viram no título, é o Byung-Chul Han, Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Não terminei de ler o livro ainda e já venho fazer um vídeo sobre ele. Sim, por conta dessa questão que eu falei para vocês. Eu vou comentar só o primeiro capítulo hoje. Poderia até fazer um outro vídeo sobre biopolítica, porque já sistematizei algumas ideias aqui para explicar esse conceito não só de biopolítica, mas de psicopolítica que ele fala aqui. Farei um outro vídeo. Um livro tão pequeno vai render tantos vídeos, mas enfim. Antes de começar a comentar aqui os aspectos que eu achei mais relevantes, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso você ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo, veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Estou tendo boas prosas por lá, hein? Dê uma olhadinha aqui embaixo na caixa de descrição. Eu ganhei vários livros desse autor. Mostrei lá no Instagram, vocês devem ter visto. Eu adoro, gente, adoro esses presentes que vocês me mandam. Esse autor, ele é sul-coreano. Eu já fiz um vídeo sobre um livro dele, que é A Sociedade do Cansaço. E eu lembro que naquele vídeo eu disse, os conceitos que ele apresenta são muito interessantes, mas ele não desenvolve bem as ideias. Então, assim, eu fico querendo que ele explique mais, que se especifique mais, mas não faz isso, né? Então, tem muita coisa lá, que até uso em aula o texto dele. Tem muita coisa muito interessante. E aí, quando eu recebi uns 5 livros dele, o que eu resolvi por bem fazer? Já que ele escreve assim, e eu já li 2 livros dele, já que ele escreve assim, não desenvolve muitas ideias, não é que não dá para entender, dá, mas a gente fica com gostinho de quero mais para ele explicar melhor, para a gente ter certeza que entendeu. Aí eu pensei, já que ele escreve dessa forma, eu vou fazer leitura cronológica, porque aí você acompanha o pensamento dele no decorrer das coisas e o tema também se torna recorrente, né? Foi o que eu pensei. Aí fica mais fácil entender. E aí, desses livros que eu recebi, eu fui ver aqui as datas, eu acho que esse é o mais antigo. E meu tiro foi certeiro, sabe por quê? E é por isso que eu vou fazer vídeos específicos. Muito do que eu tô lendo aqui são ideias que estão desenvolvidas aqui, mas em A Sociedade do Cansaço elas estão sintetizadas. Foi isso que essa impressão que eu tive quando eu li A Sociedade do Cansaço. Ele fazia referência a questões que ele não desenvolvia, dava para entender, mas ele não desenvolvia. Aí eu comecei a pensar, ele deve ter desenvolvido isso em alguma outra obra. Eureka! Por isso, depois dessa longa introdução, neste vídeo eu vou tratar da crise de liberdade, porque que é tão importante isso aqui para entender a Sociedade do Cansaço. Porque ele discute Marx, ele atualiza Marx. A gente sabe que ele é um autor marxista, né? Ele se baseia muito em Marx e em Foucault, e ele atualiza o pensamento dos dois. Não é que ele critica, não, ele atualiza, porque a gente está falando de pensadores que são frutos do seu tempo. O Foucault morreu, acho que na década de 80, né? De lá para cá a gente teve muita coisa. O Marx, então, no século XIX. Ele apresenta as ideias desses pensadores, mas atualizam para o contexto atual. Aqui, neste primeiro capítulo, eu acho que ele nem trata de Foucault, ele vai tratar quando falar de biopolítica, acho que o próximo vídeo sobre essa obra que eu vou fazer. Mas aqui ele atualiza Marx. E aí eu quero explicar para vocês, porque eu fiquei encantada em entender melhor o que ele tinha discutido lá. O primeiro trecho que eu vou ler. Entre aspas, eu, como projeto, que acreditava ter se libertado das coerções externas e das restrições impostas por outros, submete-se agora a coações internas na forma de obrigações de desempenho e otimização. Lá no outro livro e no vídeo que eu fiz sobre a Sociedade do Cansaço, ele fala que atualmente é a gente que se cobra. Então a gente não precisa de um poder disciplinar externo nos cobrando para produzir, para fazer coisa.
É a gente que faz isso. É claro que as redes sociais têm um papel muito importante, porque a gente se compara. Então, hoje a gente se cobra para ter um corpo mais sarado, ir na academia, se cobra para ter mais dinheiro, frequentar lugares melhores e tudo mais. Então, esse poder coercitivo de que Foucault tratava nas obras dele, era uma questão cara para Foucault que ele desenvolvia, ele é interno. Na época do Foucault era o poder disciplinar do Estado, né? Ele discutiu isso principalmente em Vigiar e Punir. Agora esse poder é nosso, é como se a gente tivesse internalizado. É claro que a motivação veio de uma pressão externa, mas concretamente não tem nenhuma pessoa ali cobrando a gente para ser assim. A gente tem um ambiente que nos condiciona e a gente se cobra. Isso ele já apresentou lá no outro livro, mas não desenvolve tão bem como desenvolve aqui. O dever tem um limite, o poder não. Portanto, a coerção proveniente de poder é ilimitada. E, por esse motivo, encontramos-nos em uma situação paradoxal. A liberdade é a antagonista da coerção. Ser livre significa estar livre de coerções. Então, a gente vive num mundo em que, por razões muito subjetivas, uma supervalorização da subjetividade, a gente tende a valorizar a liberdade, se acreditar livre. Só que, se a gente tem esse poder interno que é coercitivo, não há liberdade. Por várias outras questões, não há liberdade, né? Se a gente pensar numa questão mais existencial e filosófica, a gente vai entender, ora, você não escolhe onde você nasce, né, pensando em território, nem em época, nem em família, nem um monte de coisa. Então, de que liberdade a gente está falando, não é mesmo? O sujeito do desempenho, né, que é como ele chama nós, pós-modernos, o sujeito do desempenho que se julga livre é, na realidade, um servo. É um servo absoluto, na medida em que, sem o senhor, explora voluntariamente a si mesmo. Nenhum senhor o obriga a trabalhar. O sujeito absolutiza a vida nua e trabalhada. Exatamente isso que eu falei, né? Então não tem ninguém, nenhuma figura externa, embora a gente tenha um contexto que favoreça, não há uma figura externa que nos obrigue, é a gente mesmo que se obriga. Aí ele fala, o neoliberalismo é um sistema muito eficiente, diria até inteligente, na exploração da liberdade. Tudo aquilo que pertence às práticas e às formas de expressão da liberdade, como a emoção, o jogo e a comunicação, é explorado. Explorar alguém contra sua própria vontade não é eficiente, na medida em que torna o rendimento muito baixo. É a exploração da liberdade que produz um maior lucro. Ou seja, o indivíduo tem a ideia de que é livre e ele mesmo se obriga a fazer as coisas. Porque se tivesse uma figura externa, se fosse um poder coercitivo externo obrigando, a produtividade seria baixa. Como é interno e ele é um sujeito de desempenho que tem que apresentar maior eficiência, né? Essa é a figura do empreendedor, o rendimento é maior, sem falar que é um poder que é invisível, né? E aí o efeito é mais duradouro, mais difícil de perceber também. Ser livre, portanto, não significa nada mais do que se realizar conjuntamente. Liberdade é sinônimo de comunidade bem-sucedida. Ora, e se a gente está falando que é um poder interno individual, que auto-impingido pelo ser, e essa liberdade, ela está ali muito associada com a ideia do individualismo. O individualismo vem da ideia de liberdade em si, laissez-faire, laissez-passer, né, desde lá do liberalismo. Só que não é a mesma liberdade que ele está falando, né? Quando ele fala de liberdade no sentido mais filosófico que a gente entende e conhece, pessoas livres de amarras, né? E percebam, a liberdade é coletiva, como ele fala, né? A liberdade individual é uma servidão na medida em que é tomada pelo capital para sua própria multiplicação. Ele fala mais sobre liberdade. A liberdade individual, que atualmente assume sua forma excessiva, é nada mais, nada menos do que o excesso do próprio capital. Que é essa ilusão de liberdade, né? Na verdade. Ela é excessiva porque também ela é ilusória. Porque se ela fosse uma liberdade real,
não haveria excesso, porque também é coletivo. Quando é coletivo não é excesso, porque a sua liberdade termina quando começa do outro, não é? E aqui ele fala da ditadura do capital, e é aqui que ele começa a citar Marx. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou evitar comentar tanto, eu vou, acho que mais ler os trechos que eu destaquei. Logo, a industrialização gera novas forças produtivas que contrariam as relações de propriedade e de dominação típicas do feudalismo. Essa contradição provoca crises sociais que impelem a mudanças nas relações de produção. A antítese é eliminada pela luta do proletariado contra a burguesia que produz uma ordem social comunista. Então ele está aqui explicando Marx, quando Marx, né, fala da questão do capital, ali da transição do feudalismo para o capitalismo, nova forma de produção com a industrialização. Então ele retoma um pouco Marx, depois atualiza. Assim, o capitalismo industrial se mutacionou em neoliberalismo. Agora ele já está falando da transição da sociedade industrial para a sociedade atual. E como essas coisas mudam. E é aqui que ele atualiza Marx. O capitalismo industrial se mutacionou em neoliberalismo e em capitalismo financeiro com modos de produção imateriais e pós-industriais, em vez de transformar-se em comunismo. É assim que ele atualiza, porque o Marx tinha dito que ia se transformar em comunismo, mas aí todo o resto mudou, né? Então, a gente tem um capitalismo que é financeiro agora. Então, ele falou, não é comunismo, é neoliberalismo. O neoliberalismo, como mutação do capitalismo, torna o trabalhador um empreendedor. A ideia do empreendedor, seja empreendedor, vá ser motorista de aplicativo, de Uber, sei o que, vá trabalhar no iFood, né? CEO de MEI, né? Que é a piada que o Gustavo Gaiofato faz. O neoliberalismo, como mutação do capitalismo, torna o trabalhador um empreendedor. Não é a revolução comunista, e sim o neoliberalismo que elimina a exploração alheia da classe trabalhadora. Hoje, cada um é um trabalhador que explora a si mesmo para sua própria empresa. Cada um é senhor e servo em uma única pessoa. A luta de classes também se transforma em luta interior consigo mesmo. Porque está tudo no indivíduo. Eis o triunfo neoliberal. O individualismo elevado à enésima potência. A distinção entre proletariado e burguesia já não se sustenta. Literalmente, o proletariado é aquele que tem como única propriedade a própria prole. A sua autoprodução se restringe à reprodução biológica. Hoje, no entanto, é disseminada a ilusão de que qualquer um, enquanto projeto que se esboça livremente, é capaz de uma autoprodução ilimitada. Abre aspas, ditadura do proletariado, fecha aspas, nos dias que correm, estruturalmente impossível. Somos todos dominados por uma ditadura do capital. O regime neoliberal transforma a exploração imposta por outros em uma autoexploração que atinge todas as classes. Essa autoexploração sem classes é completamente estranha a Marx e torna a revolução social impossível, já que esta é baseada na distinção entre exploradores e explorados. E, por causa do isolamento do sujeito de desempenho explorador e de si mesmo, não se forma um nós político capaz de um agir comum. Então, o que ele está falando? Por que o neoliberalismo triunfa? Porque ele destruiu o senso de coletividade, né? Então, então, a gente tem o indivíduo autocentrado, com todas essas questões de luta de classe, desempenho, produtividade, tudo ali nele mesmo e ele mesmo se controlando, né? Então, o conflito é interno. Percebam, um indivíduo nessas circunstâncias facilmente entra em colapso, né? Então, entendam por que tanto adoecimento, né, físico e emocional, burnout e tudo mais. Quem fracassa na sociedade neoliberal de desempenho, em vez de questionar a sociedade ou o sistema, considera a si mesmo como responsável e se envergonha por isso. Aí está a inteligência peculiar do regime neoliberal. Não permite que emerja qualquer resistência ao sistema. Claro, porque como é que vai resistir se é uma questão ali introjetada no indivíduo, não é entre pessoas, entre grupos?
É por isso também que causa adoecimento. Então, a luta é interna, está tudo centrado no indivíduo. No regime de exploração imposta por outros, ao contrário, é possível que os explorados se solidarizem e juntos se ergam contra o explorador. Essa é a lógica que fundamenta a ideia marxista da, entre aspas, ditadura do proletariado, que pressupõe, porém, relações repressivas de dominação. Já no regime neoliberal de autoexploração, a agressão é dirigida contra nós mesmos. Ela não transforma os explorados em revolucionários, mas sim em depressivos, né? Porque é aquilo que eu falei, é muito fácil adoecer. Então, claro que não vai transformar os explorados em revolucionário, porque você é o seu próprio patrão, não é assim? Não é assim a promoção do empreendedorismo? Seja seu próprio patrão. Então, como é que vai ter conflito entre classes, conflito de interesses, explorador e explorado? Ele fala da ditadura da transparência. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se está longe de acabar. Ai, marquei muita coisa. Vou tentar ser rápida. Não vou comentar muita coisa. Cada vez mais as mídias sociais se assemelham a panóticos digitais. E aí, quando ele fala panótico, ele já faz uma referência indireta a Foucault, né? Com a ideia de panótico. Que observam e exploram impiedosamente o social. Mal nos livramos do panótico disciplinar, que é esse de Foucault, e já encontramos um novo e ainda mais eficiente. A transparência também é reivindicada em nome da liberdade de informação. Na verdade, ela não é nada mais do que um dispositivo neoliberal. Ela vira tudo violentamente para fora, para que possa produzir informação. Nos modos atuais de produção e material, mais informação e mais comunicação significam mais produtividade, aceleração e crescimento. Eu falo que não vou comentar, mas acabo comentando, enfim. Mas esse trecho me faz lembrar o que é a ideia de vlog, né? Que as pessoas tanto gostam de assistir, eu também gosto, né? De pessoas que eu sigo, de algumas pessoas que eu acho interessante. A ideia de vlog é isso que ele fala. Ela vira tudo violentamente para fora para que possa produzir informação. Então, tudo que a pessoa faz em sua intimidade é exposto publicamente. Não tudo, né? Claro que ela seleciona. Mas cenas que seriam da intimidade são postas para o público, né? É isso que ele fala de virar tudo violentamente para fora para produzir informação, né? Que é a produção de conteúdo. O segredo, o estranhamento ou a alteridade representam barreiras à comunicação ilimitada. E o público adora, né? Então as pessoas gostam, assim, da ideia de ver tudo em tempo real ainda, né? De maneira, assim, ilimitada, como se estivesse ali no cangote acompanhando as pessoas. O dispositivo da transparência obriga a uma exterioridade total com o objetivo de acelerar a circulação de informação e comunicação. No final, a abertura serve à comunicação sem limites, que é oposta ao fechamento, à reserva e à interioridade. E aí também dá essa ideia de liberdade, de estar livre, estou fazendo de maneira muito natural, é assim que eu vivo, é assim que eu sou, tarará, tarará, não é? Vocês já ouviram isso? Eu ouço sempre. A conexão e a comunicação totais já possuem em si um efeito nivelador. Gera um efeito de conformidade, como se cada um vigiasse o outro até mesmo antes de qualquer vigilância e controle através de serviços secretos. Então, eu tô doida para comentar uma coisa, mas é que vai render, esse vídeo vai ficar longo, depois vocês me perdoem. Vou terminar de ler aqui e depois eu comento. A transparência que hoje se exige dos políticos é tudo menos uma demanda política. Não se reivindica a transparência para os processos políticos de decisão, nos quais nenhum consumidor está interessado. O imperativo da transparência serve, acima de tudo, para desmascarar ou expor a classe dos políticos, para transformar indivíduos em objetos de escândalo. A reivindicação por transparência pressupõe a posição de um espectador a ser escandalizado, que é a ideia do exposed, não é? Pensem nisso. Não é uma demanda de um cidadão engajado, mas de um espectador passivo. A participação ocorre em forma de reclamação e queixa. Povoada por espectadores e consumidores, a sociedade da transparência funda uma democracia de espectadores. Então,
busca por transparência é uma busca que deveria ser ativa, né? Eu quero transparência para um agir político, mas não. É uma busca por transparência para eu ficar confortavelmente vendo a pessoa sendo exposta e apenas cancelá-la, né? Quando muito, né? Então, eu sou espectador da intimidade do outro, da real versão do outro. Colocamos na rede todo tipo de dados e informações pessoais, sem avaliar as consequências. Esse caráter incontrolável representa uma gravíssima crise da liberdade. Sim, hoje caminhamos para a era da psicopolítica digital, que avança da vigilância passiva ao controle ativo, empurrando-nos assim para uma nova crise da liberdade. Até a vontade própria é atingida. Os Big Data são um instrumento psicopolítico muito eficiente que permite alcançar um conhecimento abrangente sobre as dinâmicas da comunicação social. Trata-se de um conhecimento de dominação que permite intervir na psique e que pode influenciá-la em um nível pré-reflexivo. Ele fala mais, mas enfim, só vou ler mais um trecho. Adorei o que ele falou aqui. O curtir é o amém digital, né? Então, quando você dá o joinha, você tá falando amém. Eu achei isso muito bom. Quando clicamos nele, subordinamos-nos ao contexto de dominação. Por quê? Porque você está dizendo, quando você curte, você está dizendo, você tem um espectador que está gostando do que você está fazendo. Então, quando eu peço curtam, é para eu saber que eu tenho um espectador que está curtindo meu conteúdo. O smartphone não é apenas um aparelho de monitoramento eficaz, mas também um confessionário móvel. O Facebook, a igreja ou a sinagoga, que literalmente significa, entre aspas, assembleia do digital. O Facebook aqui no Brasil, ele não é a rede social mais usada. A mais usada é o WhatsApp, depois o Instagram e tudo mais. Isso pesquisa de 2023. Mas no resto do mundo, o Facebook é a mais utilizada, né? Por isso que é citada, inclusive. Agora, o que eu ia comentar? Rapidinho, o vídeo já tá longo, mas espero que me perdoe. Vocês sabem que eu fiz mestrado e doutorado, vocês não sabem, estão sabendo. Eu já falei alguns vídeos, mas vocês não precisam assistir todos os vídeos meus, nem todos, também me acompanham todo tempo. Mestrado e doutorado sobre direito de acesso à informação. Então, eu pesquisei isso, lei de acesso à informação, essas coisas todas. E aí, eu li um autor chamado Norberto Bobbio, um italiano, um cientista político que eu gosto bastante. Ele falava que o Estado tinha muita informação das pessoas, então o Estado iria controlar as pessoas. Se a gente não controlasse o Estado iria controlar as pessoas. Bob disse isso há muito tempo atrás. Ele morreu em 2004. Então, assim, é claro que se ele tivesse vivo hoje, ele atualizaria esse pensamento, né? Ele morreu antes das redes sociais, antes de Big Data. Pelo menos que ele desenvolveu essas ideias. E... na verdade, quem faz isso que o Bob dizia é a sociedade civil. Por que vocês acham que a lei de acesso à informação? O que é falar de lei de... Eu começo minha tese de doutorado assim, o que é falar de lei de acesso à informação numa sociedade da informação, num contexto que tem muita coisa na internet, os diários oficiais, né, que são os mecanismos, os meios de comunicação oficial do Estado estão publicados na internet desde não sei quando. O que é falar de acesso à informação nesse período, né? Qual o sentido disso? E que acesso é esse, né? E essas questões eu discuti. E aí, na minha pesquisa, eu acessei vários documentos em vários idiomas de ONU, organismos internacionais de modo geral, ONU, FMI, OCDE, enfim. E lá, em vários deles, estava assim, explícito, né? Eles queriam, era o mercado internacional querendo acessar as informações do Estado para ganhar dinheiro com informação pública, para reutilizar a informação pública. Quem é o maior produtor de informação em qualquer país? O Estado. Há informações que só o Estado produz, né? Informações de censo, enfim, dados coletivos, dados importantes para tomar de decisão. Tanto é que a palavra estatística vem de estadística, de Estado. É o Estado que tem informação sobre a população, porque ele coleta. O Estado nos fiscaliza, né, sociedade civil. Ele nos autoriza o tempo todo, né? Se pensar em todas as etapas da vida, tem o Estado ali chancelando, validando ou proibindo você de fazer as coisas. Então, pense nos documentos. O que é uma certidão de nascimento?
falecimento, casamento, passaporte, carteira de motorista, tudo. O Estado está controlando sua vida. Ele tem informações sobre você, todas as etapas da vida. Ele tem os dados de todo mundo. Nenhuma empresa tem tanta informação assim. Então, por que o mercado internacional quer? Para a Big Data, para ter informação sobre a gente, para fazer o que está fazendo hoje com inteligência artificial, com todas essas coisas, né? Claro, sem lei de acesso à informação não teria tantos aplicativos de georreferenciamento, porque quem produz as informações brutas é o Estado que tem essas informações. Sem lei de acesso à informação, essas coisas todas não seriam possíveis. Então, assim, embora o discurso seja, é para a sociedade controlar o Estado, mentira, direito. Acesso à informação é para o mercado internacional. E eu posso provei isso na minha tese. O discurso que fica bem, bonitinho falar, que é a própria sociedade, o cidadão. Não é essa. Sociedade aciona o Estado para outras coisas, para serviço e tal. E pouca gente... Ou é pesquisador, é empresa que quer aquelas informações, banco de dados, aqueles relatórios, aquelas coisas todas, para extraírem essas informações, para fazerem essas coisas que fazem, esses produtos que fazem, ganharem dinheiro com informação pública. Certo? Este vídeo já está longuíssimo. Queria discutir mais coisas aqui, mas percebam, só um capítulo, poucas páginas, um livro desse tamanho rendeu tanto. Eu vou comentar mais partes desse livro em vídeos futuros. Me perdoem. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.